Estamos prontos? Vamos. Fala oi, produção. Oi. Vamos nessa, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento o senhor se encontra agora, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que visualizaram, curtiram e se inscreveram no nosso primeiro vídeo. A gente fica muito feliz e sabe que isso vai estar dando uma alavancada aí para os próximos vídeos, fazendo com que o YouTube reforce aí nosso canal, divulgando para cada vez mais pessoas, para que a gente possa ter cada vez mais alcance. Então, Deus abençoe a todos aí, eu sou muito grato por isso. Aproveitando já os agradecimentos, não esquece de dar a sua curtida lá, se inscrever no canal, por gentileza, e deixar seu comentário, deixe seu feedback lá para a gente estar se falando e produzindo novos vídeos aí para estar gerando novos conteúdos. Falando em conteúdo, já vou adiantando que já surgiram comentários e sugestões nas quais me levaram a pensar em alguns conteúdos diferenciados a parte desse projeto que a gente está divulgando. Esse gás agora é meu. E o primeiro deles que a gente vai fazer é desmistificar algumas coisas sobre economia de gás, vasilhames, registros, meia volta. Você já deve ter ouvido falar aí a meinha do registro do gás, se funciona, se não funciona, é verdade, é mentira. A gente vai estar expondo tudo isso aí para você nos próximos vídeos, ok? Fica ligado que em breve teremos novidades e vocês vão ficar sabendo. Tubulação de primeiro e segundo estágio. A gente vai continuar agora falando sobre gás, sobre a sua tubulação e dando continuidade ao que você viu na primeira etapa de centrais. Tubulação de primeiro estágio. Esse cara é simplesmente aquele que recolhe a maior pressão do gás na primeira etapa da sua rede. Vamos falar primeiro da central do gás para GLP. Seria o coletorzinho, onde você vai ver em amarelo, onde a gente já falou dele um pouquinho nos primeiros vídeos, que recebe essa primeira carga e normalmente, se tratando de GLP, com até 7 kg de pressão. Ele é projetado para suportar isso, receber e junto com um regulador de pressão equalizar para média ou baixa pressão, dependendo do seu consumo. No caso do cavalete, do gás natural, essa tubulação ela é o trecho da válvula VGB, que é na sua rua, até o seu cavalete, onde se encontra o primeiro regulador, que seria o regulador de primeiro estágio. Aí varia da sua instalação e isso pode ser poucos metros ou muitos metros, dependendo da sua edificação, mas é o primeiro trecho que recebe essa alta pressão que vem da rua, na qual vai ser equalizada e dimensionada para consumo no seu apartamento, tá? Passou um caminhão agora, só porque eu falei. Soltou aí? Soltei. Tubulação de segundo estágio. Importante você saber que esse cara é tudo que vem após o seu regulador de segundo estágio. Então, assim, tem dois cenários a destacar, no fator tubulação de segundo estágio. O primeiro cenário é uma tubulação individual, na qual consiste em distribuir individualmente ramais para suas unidades, independente de ser casa ou apartamento, e fazendo com que venha uma medição para cada um, gerando uma conta individual. Essa tubulação de segundo estágio ela vai partir do seu quadro de medidores, que vai receber essa primeira pressão que vai chegar. Normalmente ela chega em média pressão, e aí com o segundo regulador, que é o de segundo estágio, baixa pressão, fazendo com que chegue no seu ponto de consumo já da forma correta para ser utilizado. O outro cenário, o segundo cenário, é a tubulação coletiva de segundo estágio. Existe o caminho que percorre a tubulação até determinadas situações da sua instalação, só que não é individual, sobe uma promada distribuindo para os apartamentos, na qual é coletiva, fazendo com que a medição, independente de ser GLP ou gás natural, seja feita de forma coletiva e rateada pelo condomínio conforme o número de moradores. Eu acho que
em relação ao primeiro e segundo estágio, esses são os pontos mais importantes que você precisa saber. As coisas mais relevantes são essas. Quanto à manutenção preventiva dos mesmos, eu vou estar preparando um vídeo logo em breve aí especial só sobre manutenção preventiva, que a gente vai estar dando maiores detalhes sobre esse tema, ok? Seguindo e ainda falando da sua tubulação de primeiro e segundo estágio, eu acho importante ressaltar também alguns materiais nos quais são fabricados essas tubulações, né? Eu acredito que você conhecendo um pouco esses materiais, se você for um gestor ou um responsável por essas instalações, você vai ter uma tomada de decisão mais imediata, direcionando o seu chamado, sendo mais específico na sua necessidade. Então acho importante ressaltar um pouquinho os materiais com quais são fabricados. Eu vou começar falando um pouco sobre o polietileno, tubulação de polietileno. Esse cara, ele é derivado de uma das matérias-primas mais nobres do petróleo, conhecida como nafta. A grande vantagem dele é a durabilidade. Esse material, ele é como se fosse um plástico de alta densidade, porém extremamente resistente à pressão. Uma das grandes vantagens dele é que a gente consegue fazer curva, fazendo com que economize conexões, diminuindo a probabilidade de um possível vazamento futuramente. Quanto menos conexão, menos risco. Outra coisa que é legal falar sobre o polietileno é a durabilidade, né? Como ele é um tipo de plástico, até 100 anos ele pode ficar lá enterrado nas suas instalações e vai um técnico lá, tira uma amostra dele e vai para análise, ele pode retornar com um resultado para durar mais 50 anos. Então assim, é uma tubulação que você instalou, testou, ela não vai te dar problema nunca. É muito difícil, muito raro dar um problema, partindo do princípio que todos os mecanismos foram instalados corretamente. Outra coisa importante a ser ressaltada é que ela não tem uma boa resistência a raios UV, raios do sol, por conta do seu tipo de material, a não ser em alguns casos específicos, que são, como por exemplo, aterro sanitário, que você encontra em algumas tubulações de polietileno expostas ao ar livre. Você vai encontrar em outra cor, que é preto, conhecido como negro de fumo. Nesse cenário você vai ver ela exposta, em outro cenário você não vai ver. Outra coisa também que é importante ressaltar, sempre enterrado e nunca na vertical. Foi assim que a norma estabeleceu o procedimento de instalação. Tubulação em multicamadas. Esse cara é muito legal. Ele vem tomando o mercado nos últimos anos, sendo cada vez mais visto com mais frequência. Importante ressaltar que é um tubo que entrepõe camadas entre polietileno e alumínio, fazendo com que ele ganhe uma flexibilidade, seja maleável e de rápida instalação. Existem dois tipos de modelos, né? Um que já vem de fábrica com proteção contra raios UV, diferente do PAD que vai enterrado. Ele pode trabalhar exposto tanto ao ar livre quanto na interna, embutido ou aterrado. Ele é bem versátil. E tem o outro tipo de material que ele não tem uma proteção UV, que é específico para áreas internas, né? A grande vantagem dele é a rapidez na sua instalação e o custo, tanto do PAD quanto do multicamada em relação ao aço e ao cobre, é inferior, né? Fazendo com que seja mais atraente ao consumidor. Uma das grandes desvantagens que eu encontro em relação ao tubo multicamadas são as conexões. Por boa parte delas virem importadas, ainda o valor é muito alto, fazendo com que encareça a instalação em determinados cenários, fazendo com que... Derrubou minha colinha. Não fiz nada. Você balançou, beleza aí? Beleza. Aí, ó. Ao vivo é assim. Nós tivemos problemas técnicos, já vamos retornar. Podia soltar isso, né? Bora soltar isso? Vai. Peraí, deixa eu fazer. Tubo de cobre. Esse cara é um dos pioneiros, né? Logo após o aço, ele veio com muita força no mercado aí. E grande parte das instalações que você ainda encontra é em cobre. Ponto positivo dele é que ele é bastante versátil. Você encontra ele tanto para gás, quanto para refrigeração, quanto para hidráulica ou até mesmo hidrante, tubulação de bombeiro. Essa é uma das grandes vantagens dele. Ele é bem resistente, tudo soldável,
fazendo com que seja uma instalação bem segura. O ponto negativo dele é que, assim como o aço tem o ferrugem, o cobre tem o zinabre, né? Então, se você não fizer as devidas proteções nele, fazer de uma forma correta, ele vem a vazar em um período curto, de até 2 anos. Né? Tubulação de aço, ou até mesmo tubulação em aço carbono. A gente encontra desses 2 tipos de material ainda nas instalações a gás, desde as mais antigas até as mais novas. Ele é mais utilizado em indústrias e em lugares sobre alta pressão, né? Locais que exigem muito de alta pressão. Por quê? Porque ele é extremamente resistente. Então ele vai ser muito encontrado em indústria, coletores, tubulações que passam em garagens ou algo do tipo. Não se recomenda muito trabalhar com ele enterrado, pois ele sofre muito com o fator corrosão, tá? Então assim, mesmo que você revista ele com um zarcão, uma fita, uma pintura, muito provavelmente em um curto período ele vai acabar corroendo com ferrugem e vai apresentar algum problema. Esse é o grande vilão do aço, né? Por isso que ele tem que ser muito bem preparado para estar sendo utilizado. Fora isso, é uma tubulação que dificilmente dá problema. Você fez a instalação certinha, tanto na rosca quanto na solda, você fez uma instalação correta, dificilmente você vai ter problema com ela. Essa é a tubulação de aço. É isso aí, pessoal. A gente chegou no final de mais esse vídeo. Eu agradeço por ter me acompanhado até aqui. Fica ligado porque a gente vai estar seguindo com medidores, reguladores e muito mais. Então, não esquece, dá o seu like, aciona o sininho para receber as notificações. Deixa o seu joinha, não esqueça de estar fortalecendo o canal, ok? E vamos lá, vamos seguir com o nosso conteúdo.